E aí pessoal, beleza? Vamos começar. Bom, nossa aula de hoje é o capítulo 11 do nosso livro, o Comércio Internacional e os principais blocos regionais, tá? Então nessa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco aí sobre a questão da origem da OMC, né, da nossa Organização Mundial do Comércio. A gente vai falar um pouco sobre acordos internacionais, vamos falar também sobre a questão da expansão do comércio mundial, né, e como isso está relacionado com a questão da globalização. Vamos falar um pouco também sobre os diferentes tipos de blocos regionais que nós temos, né? Nós temos muitos blocos regionais. Estou aqui pegando apenas os principais, beleza? Os que geralmente caem mais em prova ou que têm maior relevância, né, econômica e política. E aí vamos falar um pouco sobre cada um deles, né? Também em ordem de importância. Então, vamos falar da União Europeia, do NAFTA, do Mercosul, da ASEAN, da APEC e da SADC. Beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é essa quantidade, né, essa enormidade de blocos regionais que nós temos aí ao redor do mundo. E aí cada um deles com características um tanto quanto diferentes, né? Alguns blocos mais coesos, né? Com a maior integração econômica, política, populacional. Outros blocos que servem apenas como fóruns, então são apenas locais de conversa, de consulta, né? E outros nesse meio caminho, né? Mais próximos de um bloco mais consolidados e outros ainda muito frágeis. Então, nós temos aqui diversos blocos e é interessante ver essa espacialização deles, né? Então, nós temos aqui a APEC, a APEC e a ASEAN na região da Ásia e do Pacífico, né? Nós temos a União Europeia lá no centro da Europa, nós temos aqui também o Mercosul na nossa América do Sul, o Pacto Andino também na América do Sul, né? Nós temos o NAFTA ali na América do Norte, beleza? Então nós temos uma multiplicidade de blocos, né, ao redor do mundo. Bom, e a ideia, galera, é que esses blocos eles surjam, né, inicialmente com o princípio do multilateralismo, tá? Esse multilateralismo é muito importante de pontuar para vocês que é o que? São medidas, né, são acordos econômicos e políticos, geopolíticos que levem em consideração duas ou mais nações, beleza? Então é sempre um acordo, né, multilateral, um acordo em que várias nações estão envolvidas. E aí parece até um conceito meio bobo, mas isso é fundamental para a gente poder entender o início desses acordos comerciais e o início dessa expansão dos blocos regionais, tá? É o princípio de você agir em conjunto, ou seja, de que dois ou mais países eles consigam dialogar para poder chegar num objetivo comum, tá? E isso aconteceu principalmente pós Segunda Guerra Mundial, onde você tem lá um contexto, né, de países destruídos, de países necessitando se reerguer e alguns países podendo o quê? Financiar isso. Então, o comércio internacional ele ganha uma projeção cada vez maior por causa disso. E aí, que em 1947 nós temos a GATT, tá? A GATT ela seria o embrião da OMC, né? A OMC ela só vai vir mais à frente, mas a GATT ela serve como um acordo e esse acordo, né, como ele tem como principal princípio o princípio de não discriminação entre as nações. Então você não pode preterir uma nação pela outra, né, a não ser que seja por uma questão comercial, né, de querer ou não querer, de achar ou não achar aquele acordo vantajoso. Mas você não pode estabelecer nenhum tipo de discriminação. Isso é muito importante porque esse é o tipo de coisa que ajuda a gente a não ter uma terceira guerra mundial, por exemplo, né? Então, motivos que geraram uma primeira e segunda guerra mundial, em tese, com esse princípio, você diminuiria essa chance. Então, é mais uma tentativa do mundo tentar se tranquilizar, do mundo tentar não voltar ao que tinha acabado de acontecer, por exemplo, tá? E a GATT ela funcionava então com acordos e rodadas, tá? Tem um esquadrinho pequenininho embaixo. Esses acordos eles duravam mais ou menos em média 4 anos, né? Sempre em uma cidade ou um país do mundo para poder discutir medidas econômicas e algumas coisas bem importantes foram discutidas durante o período da GATT, né? Por exemplo, a questão do antidumping, né? Ou seja, uma empresa ela não pode funcionar comercialmente no país colocando preços abaixo, né? Muito abaixo de mercado para poder quebrar a concorrência, porque isso seria ilegal, isso é contra o acordo, né, multilateral. Então, assim, uma série de medidas econômicas em nível global, né, elas foram tomadas durante o período da GATT. Só que a GATT ela funcionava basicamente como um acordo. Então, ela não tinha ainda um caráter tão grande, ela não tinha ainda uma abrangência que uma organização poderia ter.
Então, em 1994, depois da rodada Uruguai, que foi a última rodada, né, da GATT, eles fizeram uma declaração, a Declaração de Marrakech, em 1994, e ela cria, né, a Organização Mundial do Comércio. E a Organização Mundial do Comércio ela é como se fosse uma evolução da GATT. Tá? Ela mantém os princípios, só que ela aprimora isso. Então vamos lá, algumas coisas que versam na OMC. Ó, negociar a redução ou eliminação de barreiras comerciais, como as tarifas comerciais. Então é tentar diminuir as barreiras para que os países possam, né, aumentar o fluxo de mercadorias que chegam de um país ao outro. Outra coisa é gerir as regras de conduta do comércio, como subsídios. Então, a ideia de você tentar controlar os subsídios, nem para dar muito pouco, nem para dar demais, para, né, não mexer na competitividade dos produtos, né, de determinado país, de determinada empresa. Outra coisa, administrar bem os serviços gerados pela atividade comercial com a propriedade intelectual. Então a OMC ela também é responsável pela questão daquela coisa que a gente chama de royalty de um bem intelectual, né? Então você inventa um produto, ninguém em tese poderia roubar aquilo de você. Isso daí também, em última instância, é gerenciado pela OMC, né? Outra coisa, acompanhar a revisão de políticas comerciais dos Estados-membros, né? Então, a OMC, como um braço da ONU, né? Esqueci de falar isso, a OMC ela é um braço da ONU, ela também ajuda aí a gerir os estados, né? Ela dá suporte técnico, apoio técnico para os estados e nações, para eles poderem gerir melhor o seu próprio comércio. E outra coisa é o que? Atuar para o desenvolvimento dos estados-membros, né? Então ela está em apoio com as políticas nacionais. E outra é o que? Aplicar pesquisas comerciais e divulgar os dados como forma de apoio. Então ela gera dados, a OMC ela gera os dados mundiais, globais, regionais sobre a questão do comércio, e isso pode servir como política pública para determinado país. Então ela tem um caráter mais abrangente do que o GATT, beleza? Bom, e aí a gente entra um pouco na questão da expansão do comércio mundial. É importante falar para vocês que o comércio mundial ele cresceu muito, sobretudo pós Segunda Guerra Mundial, tá? E o comércio mundial ele cresceu acima do PIB médio dos países. Então, o PIB geral, né, mundial, ele tem uma média, né, porque cada país cresce de maneira diferenciada e, salvo raríssimas exceções, o crescimento das exportações, né, das trocas comerciais, ela sempre foi acima do PIB mundial. Beleza? Então vamos lá, o comércio mundial cresceu 6,2% em média entre 1950 e 2007, enquanto o PIB cresceu 3,8%, ou seja, cresceu praticamente o dobro, né? Ela teve apenas quedas em momentos de crise acentuadas. Então nós temos aí um momento de uma crise do neoliberalismo já na década de 90, então ele tem uma queda. Em 2001, já com a questão das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, você teve uma queda também das exportações em nível mundial, porque os Estados Unidos é um grande exportador, né? A questão ali de 2009 foi logo aquela queda, né, da crise de 2008, do crash nos Estados Unidos. Então, assim, salvo raras exceções, o comércio mundial ele cresce e cresce muito, beleza? E aí, por que ele cresce muito também, pessoal? Ele está apoiado no que a gente entende como o avanço tecnológico e de informação, né? Então, nada mais é do que o quê? Esse período que a gente vive de globalização, onde você tem uma globalização da informação, então a informação chega cada vez mais rápido de um local ao outro. E você tem também um avanço das tecnologias, então seja do carro, seja do avião, seja do navio cargueiro, enfim, você tem ali uma possibilidade cada vez maior de trocas, né, de informação e trocas comerciais. E isso, obviamente, né, facilita o aumento das exportações, o aumento dessas trocas internacionais. Bom, isso nos leva então a falar um pouco sobre os tipos de blocos regionais, né, como são de fato esses blocos. E aí nós temos 3 tipos de blocos, beleza? A zona de livre comércio, a união aduaneira e o mercado comum. Bom, a zona de livre comércio, ela busca, né, uma gradativa liberalização dos fluxos de mercadorias e de capitais dentro dos limites do bloco. Ou seja, para os países que negociam aqueles produtos dentro do bloco, você tem ali descontos, você tem tarifas que elas ou não existem ou são muito baixas, tá? Então é mais uma questão de você ter uma fluidez maior de trocas comerciais dentro daquele bloco. Isso acontece, por exemplo, no NAFTA, que compõe Estados Unidos, México e Canadá. A gente já vai falar dele daqui a pouco, beleza? Nós temos também um outro que é uma evolução da zona de livre comércio, que é a União Aduaneira.
que além de abolir as tarifas alfandegárias, né, e nas relações comerciais dentro do bloco, é definida uma tarifa externa comum, ou seja, que é aplicada para países de fora da União. Então, o que seria isso? Ao invés de você ter uma tarifa baixa ou inexistente apenas para os países dentro do bloco, você tem uma tarifa consolidada para países fora do bloco. Ou seja, o país que quiser vender, né, ou comprar alguma coisa daquela região, ela compra com uma tarifa única. Isso evita que exista uma deslealdade. Como assim? Então vamos lá, a gente pode aplicar isso, por exemplo, no nosso Mercosul, aqui que inclui Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, né? Como é que a gente faz isso? A gente compra dentro dessa própria região com uma tarifa mais baixa, e caso a gente vá exportar para algum outro país, existe uma tarifa única para todos os países, para que aconteça com que a nossa negociação seja em bloco. E aí aquele famoso unidos venceremos, né? Ao invés de negociar apenas com o Brasil, apenas com a Bolívia, apenas com a Argentina, eu negocio com todos esses países. Tá? Então você tem aí um ganho de qualidade. Tá? Claro que isso ainda não acontece para todos os produtos, mas para uma boa parte das vendas isso já ocorre. E isso faz com que o quê? A região como um todo perdão, ela evolua, ela cresça. Tá? E nós temos também a evolução disso, que seria o mercado comum. E aí o mercado comum, até hoje nós só temos um exemplo disso no mundo, que seria, né, a União Europeia. Então, é onde você busca uma padronização da legislação econômica, da fiscal, da trabalhista, da ambiental e várias outras padronizações. E aí, por fim, você teria também o quê? Uma moeda única, que é como se vários países eles conseguissem se adequar mais ou menos para ter uma economia parecida, né? Uma economia em bloco, ou seja, você não tem um país nem tão rico nem tão pobre, em tese apenas, é claro, né? Onde se teria ali um certo nivelamento entre esses países, e esse nivelamento econômico seria tão grande que seria possível até você ter uma moeda única, beleza? Então são esses três tipos de bloco que nós temos, cada um sendo uma evolução do outro. Bom, e já como primeiro bloco aqui que nós temos, talvez não, né? Com certeza o mais importante deles, que seria a União Europeia, né? Que ela inclui aí 27 países membros, né? Lembrando que o Reino Unido ele já saiu, né? Ele está no processo de Brexit, então ele já não conta mais como um país membro. Ela foi criada em 1957 pelo Tratado de Roma, tá? Perdão. E ela ainda era chamada de Comunidade Econômica Europeia na época, CEE. Beleza? Qual era o objetivo inicial dela? Era recuperar a economia dos países membros, tá? Enfraquecidos econômica e politicamente após a Segunda Guerra, conter a ameaça do comunismo e ao mesmo tempo deter o crescimento, né, com o avanço de uma influência norte-americana. Então era uma ideia dos europeus de tentar se consolidar, né, numa questão econômica e geopolítica regional e mundial. Ou seja, era um momento pós-Segunda Guerra Mundial, onde muitos países estavam destruídos, então alianças econômicas eram muito bem-vindas para poder reerguer essas nações. Você tinha também a ameaça do comunismo ali, né, já no início de uma Guerra Fria, então seria importante também a questão de não virar comunista naquele contexto, né? E também, ao mesmo tempo, se você queria fugir do comunismo, você também não queria cair totalmente no colo dos Estados Unidos. Então, o bloco ele foi um momento importante ali para você ter essa questão dessa união da Europa, tá? O bloco ele foi de certa forma aceito pelos Estados Unidos, porque embora ele entendesse que ele não teria tanto controle sobre os europeus, o comunismo também não teria, né? A Rússia, a União Soviética da época também não. Então foi uma jogada, né, ali da América, dos Estados Unidos, para tentar evitar um cenário menos pior possível, né, para eles. Bom, acontece que ao longo da década de 60, 70 e 80 os acordos econômicos foram acontecendo, os países foram se aglutinando, essa comunidade econômica europeia ela foi crescendo e em 1986 fizeram o Ato Único. O Ato Único foi ali o momento em que eles assinaram uma pauta para que o mercado comum ele começasse de fato a acontecer, né? Até então ela era mais um caráter de união aduaneira, né? Uma zona de livre comércio, com uma questão de união aduaneira ali no meio, mas o Ato Único ele marca esse momento onde você teria ali uma passagem para o mercado comum. E aí é como a gente começa a delinear a zona do euro, né? A União Europeia que nós temos hoje. Primeiro, o Tratado de Maastricht, 1991, que ele determina o nome como União Europeia. Então já não é mais CE, agora seria a UE, seria a União Europeia.
Outra coisa, o espaço Schengen, já em 95. O espaço Schengen é o acordo que ele permite que os países, que as pessoas circulem livremente pelo bloco, né, pelos países. Por isso, quando, né, vai para a Europa, fala assim, eu posso ir para a Espanha, posso ir para a França, posso ir para a Itália, posso ir para vários países lá, somente com minha identidade, né, como a gente faz aqui no Mercosul também. Mas aí, isso se deu pelo espaço Schengen em 95. E para consolidar tudo isso, em 2002 nós tivemos ali a adesão da moeda do euro, né? Isso foi aderido pela maioria dos países, nem todos aderiram, a Dinamarca não aderiu, na época o Reino Unido também não, mas agora tanto faz, porque isso não faz mais parte, mas a maior parte dos países aderiu à moeda do euro, né? E a União Europeia só vem se consolidando cada vez mais, tanto que em 2009 nós tivemos ali um Tratado de Lisboa, que ele começou a dar cada vez mais poderes para o Parlamento Europeu, tá? O Parlamento Europeu, ele é o legislativo, né, da zona do euro, né? E aí ele seria então composto proporcionalmente por pessoas eleitas diretamente nos respectivos países para gerir o bloco, né? Os países pertencentes à zona do euro. Então, países onde você tem uma população maior, você teria lá mais membros. Então, a Alemanha tem muito mais membros no parlamento do que a Letônia, por exemplo, tá? Tudo de maneira proporcional. Bom, a questão toda é que também em 2009, né, você teve ali aquele pior momento da crise, né, onde teve um endividamento muito grande dos países. Então, Grécia, Itália, Portugal, Irlanda foram países que se prejudicaram muito com esse crash, né, dessa bolsa de valores nos Estados Unidos que teve e que se espalhou pela Europa toda. Então o bloco ele teve aí esses momentos de crise muito acentuada, né, onde para você manter uma moeda única você tem que ter economias estáveis. Só que algumas economias da Europa, mesmo economias de países consolidados como a Itália, não são nada estáveis, muito pelo contrário, existem muitos problemas e contradições dentro desses países. Então, isso acabou gerando aí um período de muita instabilidade na zona do euro, beleza? Bom, o nosso segundo bloco aqui seria então o NAFTA, né? Seria o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, né? Seria do inglês North American Free Trade Agreement, que foi assinado em 92 pelos Estados Unidos, Canadá e México. Ele começou a vigorar a partir de 94, tá? E o NAFTA, como um bloco de zonas de livre comércio, você não tem a transição livre de pessoas pelo bloco. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que os mexicanos não são muito bem-vindos nos Estados Unidos. Mas você teve uma ampliação de trocas comerciais do bloco, tá? E diminuição de trocas com outros países. Então, muita coisa que antes Estados Unidos poderia importar de outros países, começou a importar de Canadá e México, né? Que foram países que se alinharam cada vez mais a esse país principal. Isso é bom por um lado, né, porque você fortalece a economia dessa região, mas por outro também é problemático. Por quê? Porque os Estados Unidos é o principal país desse bloco e Canadá e México aumentaram muito sua dependência em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, atualmente, praticamente 80 e poucos por cento das importações, né, das exportações do México, elas vão para os Estados Unidos. Então, se hoje os Estados Unidos sumisse do mapa, muitos países prejudicariam, é óbvio, mas o México, meu Deus do céu, não sobraria nada do México. O Canadá, por mais que seja uma nação desenvolvida, né, diferente do México, seja uma nação onde você tem um padrão de vida mais elevado, mais interessante, tem uma série de coisas melhores no Canadá, ele também é um país muito dependente, 70 e poucos por cento das exportações do Canadá também vão para os Estados Unidos, né? Então, assim, é uma relação econômica muito intrínseca ali. Se os Estados Unidos entram em crise, esses países também entram, tá? Mas, pelo menos, se você vai ser dependente de alguém, que você seja dependente do principal país do mundo, né? E não de um país outro qualquer. Beleza? Bom, nós temos também outros blocos, como o nosso Mercosul, tá? Ele é do Tratado de Assunção de 1991, embora as conversas para o Mercosul ela já tenha começado lá em 85. Bom, quem são os Estados membros, né? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tá? E recentemente incorporaram a Venezuela, tá? Com um asterisco aí. E a Bolívia também. Bom, a Venezuela ela entrou recentemente, mas ela está suspensa do bloco, porque uma das regras para você estar no Mercosul é a questão de você manter a democracia no seu país. E não sei se você sabe, mas a Venezuela ela não tem sido nada democrática nos últimos tempos, tá? Inclusive até mesmo o Paraguai, em 2012, quando impeachmentaram o Fernando Lugo, já sem um processo de defesa, né, foi um golpe mesmo que ele tomou,
O Paraguai também foi suspenso naquele momento, inclusive foi ali que a Venezuela entrou, porque o Paraguai não deixava a Venezuela entrar, porque ele dizia que a Venezuela não era democrática na época, mas com a suspensão do Paraguai, né, por falta de democracia, quem entrou foi a Venezuela. Então, que bagunça, né? Enfim, então esse seria o mapa da nosso Mercosul, e a Bolívia ela está em processo de adesão, tá? Já está durante alguns anos, mas a Bolívia está em processo de adesão. É um país que tem crescido muito na América do Sul, tá? Embora seja um país muito pobre com muitas desigualdades, né? Bom, vamos lá. O objetivo inicial era estabelecer uma zona de livre comércio, tá, entre os países membros, por meio da eliminação gradativa de tarifas alfandegárias e restrições não tarifárias, liberando a circulação da maioria das mercadorias. Então, basicamente, você começar a cortar os custos de algumas mercadorias para que elas pudessem circular mais livremente nesse bloco. E esse já foi alcançado já em 94, não foi uma coisa tão difícil assim de ser feita, né? Em poucos anos isso aconteceu. Em 94 também, a gente conseguiu uma tarifa externa comum, que seria a TEC, tá? É o que daria para a gente o caráter de união aduaneira. Por quê? Porque a gente começou a estabelecer tarifas para países de fora começarem a comercializar com o bloco. Então, isso daí já daria para o Mercosul um caráter de união aduaneira. Só que é uma união aduaneira imperfeita, porque ela ainda não faz isso para todos os produtos, e nem todos os países aceitam certamente isso, tem algumas divergências dentro do bloco. Então, o Mercosul poderia ter sido mais estimulado ao longo dessas últimas décadas, e não foi tanto assim, tá? Entretanto, o Mercosul é um bloco muito importante. Ele representa aí aproximadamente 20% das exportações do Brasil, né? Então o Brasil ele comercializa muito com seus parceiros aqui da América do Sul, e a mesma coisa, a gente compra muito deles também. Então a gente tem aí uma situação bem interessante em relação a eles, tá? Outra coisa que foi criada também, né, em tempos recentes, foi a Unasul, tá? A Unasul é de 2007, e ela tem um caráter como se fosse uma espécie de ONU da América do Sul, né? Onde você tentaria lá agregar todos os países, você criar um espaço sul-americano integrado no âmbito político, social, econômico, ambiental e infraestrutural. O que é esse infraestrutural? É a ideia de você ter uma união na América do Sul para que você consiga melhorar a região como um todo, para que ela cresça em conjunto, mesmo os países para além do Mercosul, tá? Então, só para vocês darem uma olhada nesse mapa aqui, vocês vão ver que os países do Mercosul são os países que são membros do Mercosul, estão em verde, tá? Os países membros da comunidade andina, que é um outro bloco, a gente não vai falar porque é um bloco de menor relevância, eles são os blocos, são os países que estão em roxo. E os países membros da Unasul são todos esses países, tirando a Guiana Francesa, que é um território da França, tá? Todos os outros países eles já são lá membros da Unasul. E aí a ideia, né, além de política social, econômica, ambiental, é a questão infraestrutural, que ela é muito relevante. Por quê? Existem obras e projetos de você ligar a América do Sul de um lado ao outro com ferrovias, com parte de hidrovias, com rodovias, né? Você melhorar a infraestrutura para quê? Para que você tenha, né, uma ampliação do comércio internacional. Então, por exemplo, se tivesse uma ferrovia, uma rodovia que ligasse São Paulo até Lima no Peru, né? Que você conseguisse ligasse aqui o sudeste do Brasil até aqui essa parte oeste aqui do Peru. Você teria uma ferrovia que ligasse um lado ao outro, você poderia aumentar esse comércio, né, transoceânico entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, né? Então você teria um dinamismo econômico maior. A Unasul ela tem esse caráter. Só que qual o problema? O problema é que você precisa de uma união de vários países. E vários países que de vez em quando não são tão estáveis, com economias tão estáveis e nem com políticas consolidadas. Então você tem uma dificuldade de fazer planos de médio e longo prazo para esses países, tá? Então essa Unasul ela anda mais devagar do que ela deveria. Mas são projetos bem interessantes aqui na América do Sul, beleza? Bom, outros blocos interessantes que nós temos são os da Ásia, tá? Só que vale aí uma ressalva. A Ásia ela tem poucos blocos de muita relevância. Por quê? Praticamente nenhum bloco de grande relevância, né? A Ásia ela é uma região, um continente que ela teve alguns países com problemas históricos, né, recentes muito fortes, tá? Isso dificulta muito a criação de blocos onde você tem uma confiança grande entre os países. Então, por exemplo,
Já tivemos a guerra sino-japonesa, então os chineses e os japoneses não se bicam muito até hoje. Nós já tivemos também, por parte dos japoneses, a invasão na península da Coreia, né? Então a Coreia também tem uma ressalva muito grande para o Japão. A Coreia do Norte também é brigada com a Coreia do Sul. Então você tem lá uma série de problemas históricos entre esses países que dificulta muito a adesão de um bloco forte entre eles, tá? Mas um bloco que nós temos é a ASEAN, que a ASEAN ela foi criada em 67 para desenvolver o Sudeste Asiático, tá? E aumentar a estabilidade política e econômica da região. E aí, basicamente, a ASEAN ela é formada pelos tigres asiáticos, né, alguns tigres novos. Então, você tem lá os fundadores, né, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia. E países que foram entrando ao longo do tempo, nós temos Brunei, Vietnã, Laos, Camboja e Mianmar. Esses três últimos, Laos, Camboja e Mianmar, eles não participam, né, da APEC. Os outros 7 participam, esses três últimos não. A APEC seria um outro bloco, só que esse é mais um caráter de fórum, tá? Se o ASEAN ele é para os países do Sudeste Asiático, a APEC são para os países da costa do Pacífico e Hong Kong. Lembrando que Hong Kong é uma região administrativa da China, tá? Então, a APEC ela tem um caráter de fórum, tá? Embora ela pretenda se tornar uma zona de livre comércio. Se ela se torna uma zona de livre comércio, ela talvez fosse mais importante até do que a zona do euro, porque mais da metade do comércio mundial é feito nessa região, tá? Lembrando que essa região da APEC, ela pegaria Estados Unidos e China, então já tem aí 2 dos maiores países do mundo, né? E vários outros também países nessa lista enorme aí que vocês podem ver aqui, ó. China, Japão, Canadá, Rússia, México, Coreia do Sul, Austrália, Indonésia, Taiwan, enfim, um monte de países. Só que essa integração econômica é muito difícil. Por quê? Porque você tem ali interesses muito difusos. Como assim interesses difusos? Você tem Japão, Estados Unidos e China nessa mesma PEC. E cada um deles tem uma diferença, né, uma ideia diferente para o comércio internacional. Então você chegar a um consenso de bloco nisso daí vai ser muito difícil. Entretanto, a PEC ela vale citar, ela é uma questão importante aí nessa questão do Pacífico, beleza? E por fim, mas não menos importante, galera, falar também da SADC, né? A SADC seria esse bloco aí, né, em roxo, que você consegue ver, dos países, né, subsaarianos, né, abaixo do Saara. E aí a gente tem uma questão muito importante no continente africano, que é o quê? Na África, os processos de integração regional, eles são muito prejudicados, né? Bom, por uma questão muito grande de desagregação dos países do continente e por diversos motivos. Seriam eles a questão da dependência econômica, tá? De uma carência de uma infraestrutura básica em muitos países, do baixo nível de industrialização, tá? Muita pobreza, fome, epidemias, guerras civis. Então você tem lá dificuldades enormes no continente africano. Isso atrapalha muito uma integração econômica, né, entre eles, seja de infraestrutura, seja de política, seja social, uma série de coisas dificultam muito esse bloco. Mas de qualquer forma ele foi criado em 92 e ele é uma zona de livre comércio, beleza? Ele cresceu bastante nos últimos tempos pelo aumento do preço das commodities e está diretamente relacionado com o boom da China, né, de comprar de outros países, mas ainda assim é uma região onde você ainda carece muito de recursos, tá? Carece muito de recursos. Tanto é que a África do Sul é o principal país desse bloco, ela representa ali mais de 60% da economia dele, ou seja, a África do Sul, a gente sabe que é um país pobre, tá? Um país pobre em nível global, embora seja um país importante no continente africano, ele ainda é um país considerado pobre em desenvolvimento, né? Talvez um país emergente, e ainda assim ele representa 60% desse bloco. Então, só para vocês terem uma ideia de como as outras economias são frágeis, beleza? E assim a gente encerra aqui essa nossa aula sobre comércio internacional e blocos regionais, tá? Estudem, pessoal. Valeu!